Quais notícias você recebeu em sua vida que marcaram profundamente a sua existência? Aquele pedido em casamento da pessoa amada, quando ela disse sim, certamente marca a nossa vida. Nós nos entrelaçamos para um compromisso até o final da vida. A gravidez desejada e a notícia do resultado do exame do beta-HCG, que falou que estava positivo, e depois pelo ultrassom você viu o pontinho piscante. Uma outra notícia que certamente afeta completamente a vida de cada um de nós, aqueles que são pai haverão de concordar. A preocupação dos pais, aliás, parece que elas não acabam nunca, né? A ilusão que a gente tinha quando eles eram crianças, e à medida que crescessem, a gente ia ficar menos preocupado, só evolui igual a jogo do Pokémon, né? Ou coisa desse tipo, assim, vai ficando maior. Mas a verdade é que são notícias que afetam a nossa vida para sempre, estão conosco. Pode ter sido pela via negativa, a notícia da perda de um ente querido que você teve, e pessoas que não conseguem se recuperar dessa notícia e retomar a vida adiante, o rumo da sua própria existência. Um diagnóstico na saúde, a notícia de que você talvez tenha perdido algum sentido ou venha desenvolver uma doença crônica com a qual terá que conviver até o final de sua vida. Que notícias você recebeu e que marcam a sua vida até o dia de hoje? Que notícias ao longo da sua existência você recebeu e diz, olha, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu recebi esta notícia? Esta noite, para finalizarmos a exposição, versículo após versículos da primeira carta de João, eu lhe convido a você abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, para refletirmos sobre a maior e a mais gloriosa de todas as notícias, aquela acima de todas as outras, que afeta a vida de pecadores que, chamados pela graça, se tornam cristãos. João vai falar sobre isso nos dois últimos versículos de sua carta. 1 João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Preste atenção à leitura da palavra do Senhor, que passo a fazer nesse instante. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, a tua palavra foi lida neste instante. Te agradecemos pelo privilégio de termos caminhado ao longo desta carta, pelos meses deste ano, e suplicamos, ó Deus, neste momento, a iluminação graciosa do teu Santo Espírito, sobre cada um de nós que está a ouvir a tua palavra, agora que ela está sendo proclamada, e aqueles que acompanham também pelo canal de transmissão da igreja. Assista-nos segundo a tua misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, quando João escreve a sua carta, chamada Carta Universal, carta geral, está entre elas, cartas que não foram destinadas a uma igreja especificamente, mas à cristandade como um todo no primeiro século, ele escreve com o propósito de confirmar na fé aqueles que haviam abraçado a fé cristã, mas que estavam sofrendo ataques de ordem teórica, teológica ou de ordem prática também. A igreja cristã sempre conviveu com lutas internas e externas, com embates pela mente, pelo coração e pela vida das pessoas. Nós, como cristãos, também somos alvos desses ataques. A cada geração, a rebelião inata no coração humano pela depravação total, pela rejeição do governo de Cristo, elabora filosofias e propostas de autonomia ou de independência de Deus, e nós devemos estar atentos, porque, embora o que haja em comum seja uma rebelião ao senhorio de Cristo, mas a maneira dessa rebelião se manifestar, ela é distinta ao longo do tempo. Houve época em que o ateísmo estava em voga nas academias. Hoje não é um ponto tão importante também. Porém, uma visão abrangente, diversificada e subjetiva de fé e de espiritualidade tem sido o grande desafio neste presente momento.
pessoas que se mostram mais descoladas ou modernas ao abraçarem maneiras de estar bem espiritualmente e diz, olha, cada qual encontre o seu jeito. Tem sido um dos argumentos mais comuns. Nós temos vivido também em anos recentes, especialmente no mundo ocidental, que se afasta cada vez mais da referência bíblica, histórica do cristianismo, no seu conteúdo e na sua prática, uma argumentação e um estilo de vida de tolerância a todo tipo de subjetividade ou de autoafirmação identitária. Não apenas no que diz respeito à identidade de gênero, mas também de minorias étnicas e filosóficas, como dizendo, cada qual vai se identificar com um e ter o seu modo. Pois bem, quando João escreve a sua carta, o cristianismo estava em plena expansão, porém, num primeiro momento, lidava com embates de natureza teológica, é verdade, questionamentos, filosofias, outras religiões, não apenas o judaísmo, que na sua maioria não reconhece o Messias como sendo Jesus Cristo, mas as religiões do Império Romano, religiões pagãs e de mistério, filosofias gregas, e uma mescla de tudo isso permeava a população do Império Romano do primeiro século. João, então, escreve a sua carta para falar do conteúdo da fé cristã, o que nós acreditamos como cristãos. Mas não se tratava apenas de convicções, se tratava de vida também. Ele mostrava como nós, cristãos, somos chamados a viver, de que forma nós somos chamados a nos relacionar com o próximo, qual é a nossa postura ética diante da vida. E depois de ele apresentar essas três áreas que definem a vida cristã e a fé cristã, ele conclui a sua carta voltando ao elemento essencial das convicções. Veja que os versículos 18, 19 e na língua grega que foi escrito o Novo Testamento, também o 20, começam com a mesma palavra, sabemos. No português, o versículo 20, eles colocaram esta palavrinha também, que na verdade acaba não captando a ênfase que está escrito na língua grega, a ênfase escrita na língua grega do Novo Testamento, que é uma partícula de ênfase. O que João está dizendo é o seguinte: nós sabemos, como cristãos, houve um momento em nossa vida que uma mensagem, um conteúdo, uma verdade nos foi comunicada e nós tomamos conhecimento desta verdade e nós acreditamos nesta verdade e nós recebemos como sendo nossa também. A partir deste momento, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Saber destas verdades nos afetou e saber desta verdade tem nos afetado e continua transformando a nossa vida. Tudo isso é a ideia que está por trás da palavrinha, simplesmente sabemos, considerando o tempo e o modo da voz bíblica do grego do Novo Testamento. Uma informação que eu tive em um dado momento da minha vida, que depois que ela entrou em minha vida, trouxe consequências e a minha vida nunca mais foi a mesma. Porém, no versículo de número 20, João diz de forma enfática, nós também sabemos, que poderia também ser traduzida como, e acima de tudo isso sabemos. Sabemos, é verdade, que o Filho de Deus é vindo, que aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, mas acima de tudo, como cristãos, houve uma notícia que nos foi dada, houve um anúncio que foi proclamado, e que alcançou a nossa mente, chegou aos nossos ouvidos, e conquistou o nosso coração, e tem transformado a nossa vida desde então. Veja, tem transformado. Não apenas iniciou e realizou uma transformação imediata, de novo nascimento, que João trata também nesta carta aqui, que nós nascemos de novo pela palavra, mas o resultado desta convicção continua produzindo uma nova vida em nós. Isso é precisamente a dinâmica da vida cristã. E o que é então que João nos descreve? Queridos, não poderia ser de outra forma, de forma mais bela, magistral, que João conclui a sua carta voltando para o âmago, o coração, a essência da mensagem cristã. Jesus Cristo
foi entregue por nós. Olha como ele descreve isso, versículo 20. Também sabemos, ou acima de tudo sabemos, que o Filho de Deus é vindo. O Filho de Deus, esta expressão tão comum para nós, porque somos uma nação cristianizada, colonizada por um país que professava a fé cristã, católico romano é verdade, mas cristã, e que comunicou no imaginário comum brasileiro a ideia de que todo mundo é filho de Deus. Quem nunca ouviu essa expressão? Todo mundo é filho de Deus, não é? De uma forma bem fantasiosa, até genérica, generalizada. Isso me faz lembrar uma antiga marchinha de carnaval que dizia: eu também sou filho de Papai Noel, né? Todo mundo é filho de Papai Noel, todo mundo quer um presentinho da parte de Deus, que é este grande Papai Noel da cultura cristianizada do Ocidente, não é? Um velhinho bom, distribuindo benefícios para todo mundo, e todo mundo se sente no direito de reivindicar alguma bênção da parte dele. Isto é um efeito colateral negativo de uma cristianização superficial sem conhecimento de conteúdo. Por quê? Porque, biblicamente, a expressão Filho de Deus, como ouvimos no sermão matutino, reverendo Alceu falando pela manhã, era comunicado e usado pelos judeus com um caráter muito restrito. A expressão Filho de Deus não era uma expressão comum e ninguém estava autorizado a reivindicar para si, porque, como diz João, escrevendo o Evangelho, quando Jesus disse que Deus é o seu Pai, ele se fez igual a Deus. Era a mesma compreensão que nós temos quando nós dizemos: este é o meu filho, ele tem o meu sangue, ele tem a minha característica, o meu olho, ele tem o sobrenome da minha família com ele, ele faz parte da minha família. Desta forma, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não está falando no sentido lato ou geral de todo mundo que desenvolve uma consciência de dependência de uma energia ou de uma força cósmica maior e se vê filho do Deus, ou da divindade, ou de algum poder. Não, o sentido bíblico é muito mais restrito, é um sentido de resgate, de alguém que por natureza era inimigo, e que foi resgatado, reconciliado e tornado filho de Deus. Para os cristãos. Porém, lembremos, nós não nascemos filhos de Deus, nascemos rebeldes. O próprio João, quando escreve o Evangelho, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não é apenas adotados como filhos de Deus, o que fomos todos nós cristãos, mas nós fomos tornados filhos de Deus, porque o próprio Deus, ao vir habitar em nós, transforma a nossa natureza, de uma natureza rebelde, a uma natureza submissa, uma natureza disposta, desejosa, que se identifica e que quer seguir ao Pai. Como ele diz, o que habita em nós é a divina semente. Porém, nada disso se compara. É absolutamente opaco no contraste com a definição bíblica para Jesus como o Filho de Deus. Este título, como artigo definido, o Filho de Deus, cabe somente à pessoa de Cristo, porque de todos os seres que há, ele é o único que carrega na sua humanidade também a natureza do próprio Deus. Por isso ele diz: aquele que vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. É esta verdade de quando nós olhamos para a figura histórica de Jesus de Nazaré, o homem filho de Maria, que nasceu em Belém e cresceu na Judeia como um ser humano, como um judeu piedoso, experimentou toda a realidade humana, e nós olhamos para ele e vemos nele mais do que o seu corpo indica, a sua humanidade, vemos nele a própria divindade presente, Deus em forma humana, encarnado, o Salvador vindo à terra. Quando nós olhamos, ele diz: nós sabemos que o Filho de Deus é vindo. O que João está dizendo com isso? Irmãos, ele está apontando claramente aqui para a expectativa messiânica judaica que há milênios faziam com que eles olhassem para a história, para o futuro, aguardando o Salvador que viria. Há milênios, preste atenção, desde a primeira geração. Porque a esperança messiânica não está restrita ao judeu, ela começa com Adão e Eva.
Quando, tendo pecado, Deus chama o casal, prepara vestes com roupas feitas da pele do cordeiro que o próprio Deus imolara, e diz que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali começa, na semente santa, na linhagem da fé e dos santos, a fé salvadora, que até a vinda de Cristo era uma fé que esperava o cumprimento desta promessa. Quando virá aquele descendente que vai destruir as obras do diabo? E veja que João, nesta carta, vai dizer que Jesus Cristo foi aquele que destruiu as obras do diabo, apontando precisamente para ele como sendo o que cumpriu esta promessa. Quando nós ouvimos que é chegado ao mundo, aliás, mensagem que começamos a ouvir nesta época com as musiquinhas, né? De Natal, é chegado ao mundo o Rei Divinal, o Salvador. As mensagens que nós ouvimos nos cantos, nas cantatas, nada mais é do que a proclamação de que Deus cumpriu a sua promessa de enviar o seu Filho, aquele que tinha sua natureza e que assume a humanidade para nos salvar. Olha como João avança. Ele diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Novamente, João usa o mesmo tempo verbal e o modo verbal qualitativo da língua grega, que indica uma ação ocorrida no passado, mas que trouxe desdobramentos e consequências que se estendem até o futuro para sempre. Jesus Cristo não apenas veio como uma realidade histórica, presta atenção, é verdade, ele veio há 2000 anos atrás, mas a sua vinda mudou a história e a realidade. Com a sua vinda, a história humana foi afetada e a realidade humana foi transformada para sempre. É isso que João está dizendo, o Filho de Deus é vindo, e com essa sua vinda, com o cumprimento desta promessa, nos foi dado o entendimento que faz de nós cristãos, e nos tem dado entendimento. Em outras palavras, o que João está dizendo é o seguinte: todo pecador que ouve a história sobre o Filho de Deus, Jesus, que nasceu da Virgem, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e ressuscitou, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e acredita nesses fatos históricos como sendo o cumprimento da promessa do Redentor, e veio no homem que foi vazado na cruz, cravado na cruz, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, vê nele a oferta perfeita, aquela que seria para nós incapaz de ser oferecida, mas que foi perfeitamente oferecida a Deus e aceita, e se rende a esta oferta dizendo: eu creio que ele pagou pelos meus pecados, eu creio que veio o meu Salvador, eu creio nisto. Todas estas pessoas têm como consequência desta fé o entendimento redentor, o entendimento salvador. Preste atenção, porque são realidades próximas, mas um tanto quanto complexas que nós precisamos entender aqui. Nós não somos salvos porque temos capacidade intelectual de acompanhar o raciocínio lógico do pregador. O que ele está dizendo é que, com a vinda de Cristo e a crença nessa mensagem, em nossa mente, em nosso coração, há a compreensão necessária, há a fé necessária para produzir a comunhão e o conhecimento do verdadeiro Deus. Olha o que ele diz: nos deu entendimento, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. De novo, nos tem dado. Significa dizer que no momento que eu crio em Cristo como Senhor e Salvador de minha vida, e você também o fez, você recebeu na sua mente, no seu coração, pela ação iluminadora do Espírito, uma compreensão de quem Deus é, de como Ele salva pecadores e como Ele alcança gente necessitada de perdão e graça como você. Este entendimento tem estado desde então à sua disposição. E por que eu digo tem estado à sua disposição?
Porque, como nós veremos um pouco mais adiante, nem sempre esta compreensão ocupa o lugar da primazia no nosso coração como deveria. Mas recebemos esse entendimento. No dia que o evangelista que Deus quis usar, ele usou para nos trazer a fé. Pode ter sido seu pai, sua mãe, pode ter sido sua Bíblia. Não foi ninguém que pregou para você. Lendo a Bíblia, você percebeu que Cristo o era. Pode ter sido os catecismos da igreja que lhe ensinaram sobre Jesus Cristo. Pode ter sido o pastor da igreja, o amigo da faculdade, o parente que falou de Jesus para você. O que importa? O que importa é que você recebeu um entendimento tal que lhe trouxe ao verdadeiro. Que verdadeiro? Olha como João continua descrevendo. Ele diz, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Gente, presta atenção. Nestes dias que nós vivemos, a afirmação tão simples como essa é uma das mais politicamente incorretas que há. Porque o que nós estamos afirmando é o seguinte: há um Deus vivo e verdadeiro, que se revela de um único modo redentor para pecadores, em o seu Filho eterno tornado humano, Jesus, o Cristo. Quem crer nisso, conhece o Deus verdadeiro e tem a vida eterna. Nestes dias em que as pessoas dizem, não há verdade absoluta, cada qual descobre o seu caminho, constrói a sua verdade, sente a espiritualidade, se reconecta com o universo, com a energia, com os poderes, da forma que lhe convém. Bom para você que você achou esse caminho. A mensagem cristã é hoje tão simplesmente, mas profundamente radical, quanto fora nos dias do primeiro século no Império Romano. Porque o que estava sendo dito naquela época era, sabe o quê? Não é César a divindade, não é nenhum destes deuses do panteão romano e grego que são abrigados há gerações e defendidos por quem estruturas eclesiásticas imensas e religiosas existem e convivem, não. O único Deus que existe alcança pecadores pelo único Salvador que há, que é o seu próprio Filho enviado, Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Esta mensagem era absolutamente subversiva no primeiro século, levando até mesmo algumas pessoas à morte que acreditassem nisso, porque era considerado até mesmo crime não prestar adoração ao imperador. Mas continua sendo tão radicalmente revolucionária, simples e poderosa nos dias de hoje. Os dias em que a fé é vista como simplesmente uma experiência subjetiva, um sentir-se bem consigo mesmo e com energias ou forças que estejam superiores a você. A Bíblia diz, a energia ou a força superior que há é uma pessoa, é Deus, único. A salvação que há para o caminho do caminho da perdição, para o caminho da reconciliação, do perdão, da renovação, da segurança, de uma qualidade de vida, de presença de Deus e comunhão com Ele, para todo sempre, só está presente no seu Filho Jesus Cristo. Parece simples, não é? E é simples. E é para ser. O problema é que, com a rebelião que nos acompanha desde Adão e Eva no jardim, a simplicidade desta mensagem tem sido contestada. Contestada por mensagens religiosas feitas à disposição e à moldura dos consumidores religiosos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz que os pagãos, os incrédulos, os que serão condenados, eles são entregues por Deus ao engano da mentira, porque não amaram o evangelho da verdade. Todo sistema religioso é uma moldura elaborada pelo ser humano para satisfazer a expectativa deste religioso de ter os seus desejos satisfeitos.
Observe de forma crítica os discursos religiosos, inclusive muitos pseudo-evangélicos, que na verdade nada mais promove do que um verdadeiro mercado livre da fé. O que você quer, o que você precisa, vem aqui, eu lhe ofereço, vamos barganhar para você ter o que você quer e Deus está à sua disposição. A mensagem bíblica vem na contramão de tudo isso. Diz: você é incapaz, incompetente de encontrar a Deus e até mesmo de amá-lo acima de tudo. Você é um inimigo, transgressor, mas amado por Deus, cuja esperança única, porém suficiente, está no Salvador que Ele enviou dos céus, o seu Filho Jesus Cristo. C.S. Lewis, certa vez, comentou sobre o cristianismo o seguinte: se você procura uma religião confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo. Mensagem fantástica, né? Um resumo fantástico. Porque a verdadeira mensagem cristã não é aquela que é entregue a gosto do freguês, é aquela que vai nos incomodar, é aquela que vai sondar o nosso coração, que nós vamos ter, como diz o apóstolo Paulo, pela profecia exposto o nosso coração, mostrando nossas necessidades. Mas veja, é uma mensagem de via dupla. Ao mesmo tempo que o mal que habita em nós aparece pelo poder do Espírito, aplicando a Escritura em nossa vida, Deus revela a nós também a solução que há em Cristo Jesus, de fora para dentro. De dentro para fora é o que eu preciso reconhecer que não preste, minhas necessidades. E de fora para dentro a solução de Deus em Cristo Jesus. Este é o caminho bíblico. E portanto, dos humildes é o reino dos céus, como disse o Senhor Jesus. Daquele que se reconhece necessitado de um Salvador. Como disse Cristo: eu sou o médico, e o médico vem para os que estão doentes, e não para os que estão sãos. Numa afirmação até irônica, porque doentes somos todos. O que nos difere é o grau de consciência da nossa própria necessidade de cura. Isso é o que nos diferencia uns dos outros. O Senhor Jesus, portanto, nos é anunciado aqui como sendo o seu Filho, aquele que tem a mesma natureza do Pai. Jesus, a pessoa humana, nascido de Maria, que foi identificado historicamente por este nome, o equivalente grego para Josué, mostrando-o, portanto, como Filho da aliança, o descendente prometido, cuja palavra significa literalmente Yahvé é o Salvador, o Senhor é o Salvador. Jesus, o seu nome apresenta esta identidade, o seu título descrito magistralmente aqui como Cristo, Christos, Machia, Messias, o ungido, o capacitado pelo Espírito para cumprir a missão redentora. É este que nós olhamos. Foi a proclamação desta pessoa, de sua vida perfeita, de sua obediência perfeita, que trouxe os benefícios da obediência para os desobedientes, incapazes de cumprir, e que apresenta-se a si mesmo como representante destes desobedientes para receber o castigo para que não mais fôssemos punidos. Esta mensagem que João está dizendo: acima de tudo, nós ouvimos falar sobre o Filho de Deus, que tendo vindo ao mundo, nos deu o entendimento de quem é o verdadeiro Deus, a vida eterna, Jesus Cristo, está nele. Como ele disse: Pai, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora preste atenção, eu acabei de falar que religiosamente a elaboração rebelde da humanidade, desde o jardim até a volta de Cristo, são de caminhos de alternativas religiosas e espirituais, não é? Que são as religiões, inclusive os cristianismos não bíblicos. Aquele que tem cara de cristão, mas não é, porque não apresenta o Salvador. Apresenta a sua própria religião como Salvador, apresenta a barganha religiosa como Salvadora, apresenta o seu líder religioso como Salvador. Está aí. É só você estar atento para perceber como, em nome de Cristo, muitos falsos cristos são proclamados.
Mas o desvio não veio apenas do caráter religioso. O desvio vem de uma forma mais profunda. Preste atenção, porque aqui toca de uma forma mais especial a cada um de nós que já professamos a fé em Jesus Cristo. Se a verdade do anúncio religioso pode ser mais claramente proclamada, pensando para quem não professou a fé, a mensagem dos substitutos não religiosos são os inimigos mais difíceis de serem vencidos para quem já proclamou a fé. João termina a sua carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não lhe parece curioso que ele termine assim a sua carta? Talvez alguém possa até dizer, ele perdeu a oportunidade de terminar no clímax, no ponto máximo, de falar de Jesus como glorioso, Salvador, Redentor, e terminar assim, todo mundo, aleluia, glória a Deus, temos o Salvador, Jesus Cristo. Mas ele termina com um tom de advertência. Sabe por quê? Porque a idolatria é um mal com a qual conviveremos até morrermos. Pastor, eu jamais me prostrei diante de uma estátua, jamais acreditei que um objeto confeccionado por mãos humanas tivesse um poder espiritual sobre a minha vida, isso nunca passou pela minha existência. Eu dou graças a Deus se essa é a sua realidade, mas eu gostaria de lhe advertir e dizer, que bom que você passou do jardim da infância, porque os ídolos mais facilmente rejeitáveis são aqueles construídos pelas mãos humanas. Os mais difíceis de serem combatidos são aqueles que conquistaram o coração e não que alcançaram os nossos olhos. Este risco da idolatria é repetido por Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. A pergunta que nós fazemos é, como é possível alguém que creu que Jesus é tudo isso, o Salvador, o Redentor, cometer a prática da idolatria? É muito difícil nós alcançarmos ou percebermos a ideia de que alguém que, tendo tido conhecimento de Cristo como Salvador, venha a confiar em algum objeto, em alguma estátua, em algum amuleto para a sua própria vida, embora existam alguns que cometam esse erro crasso, superficial até, tolo, não é? Primitivo, mas é possível. Contudo, eu comecei o sermão dizendo, qual notícia marca a sua vida? Quando as expectativas do nosso coração, de satisfação e prazer, estão em coisas, inclusive legítimas, maior do que o nosso Redentor em nossa vida, nós encontramos aí o ídolo sensual da nossa existência, o do prazer. Para alguns é comida, para outros é bebida, para outros é o sexo, para outros é o status social, para outros é o currículo Lattes, o reconhecimento acadêmico, a beleza, o que as pessoas estão dispostas a alcançarem, o sacrifício que elas estão dispostas a oferecerem, porque todo ídolo requer sacrifício, e nós temos iconograficamente a ilustração de todo o Antigo Testamento para entender. Se Moloque exigia o sacrifício dos filhos, se Baal exigia o sacrifício até humano também, os ídolos modernos e contemporâneos também o exigem. Em nome da satisfação, da beleza e do reconhecimento, pessoas sofrendo de bulimia, anorexia. Em nome do sucesso econômico e profissional, pessoas se entregando numa rota social suicida e egoísta, focado exclusivamente em um processo, em um programa de ascensão social e sofrendo as consequências de toda negligência na sua vida, demonstram que essas pessoas têm maior expectativa, prazer de realização nestas coisas do que no próprio Cristo. A outra via que nós identificamos a idolatria em nossa vida é a via da confiança.
Se Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, um dos elementos da fé cristã é precisamente confiar de que aquele que não poupou o seu próprio Filho, juntamente com Ele, nos dará todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu gostaria de poder dizer para vocês que a minha fé em Cristo é inabalável, eu estou sempre confiante nele, com todas as suas promessas, mas eu não seria sincero. Eu preciso constantemente lembrar o meu próprio coração destas verdades bíblicas, porque às vezes as circunstâncias adversas da vida, as ameaças do momento de pessoas me abatem, fazendo obscurecer uma verdade que eu já sei, um entendimento que eu já tive, que entrou uma vez na minha vida e que mudou, mas que continua sofrendo ataques dos ídolos contemporâneos de confiança e segurança. A coisa mais fácil para quem professou a fé cristã é numa liturgia declarar a fé com uma instrução doutrinária que está aqui. Está perfeito, é lindo, a liturgia fica bela, não fica? A coerência da nossa fé e tudo. A mais difícil é quando segunda-feira o bicho papão bate na nossa porta. Diz, eu vou te pegar, eu vou te destruir, vou acabar com a sua saúde, o diagnóstico do médico. Eu fico lembrando do antigo personagem do Chico Anísio, o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Vou acabar com a sua vida, vou lá lançar uma maldição que será maligna sobre você. Ela pode vir do chefe do trabalho, pode vir do médico, pode vir da família, a pessoa que você achava que seria a eterna razão de alegria para você, lhe dá uma decepção profunda. E pessoas que não conseguem se recuperar dessas notícias, demonstram claramente com isso, que no trono do seu coração, não estava o Cristo Redentor, mas uma coisa boa, legítima, cuja expectativa foi elevada à máxima potência, e ao perder a ilusão, a frustração se tornou insuportável. O que João está dizendo é o seguinte: você tem em Cristo tudo o que você precisa para viver para a glória de Deus e satisfeito nesta vida. Não esqueça disso. E este entendimento que lhe foi dado pelo evangelista, que anunciou a Cristo a você, é o único entendimento capaz de levar você a enfrentar, seja o que for, bem, saudável e louvando a Deus. Qual é o exercício que nós temos que fazer? O dever de casa é difícil, porém necessário. É aquele, Senhor, o que rouba a minha alegria espiritual? O que me abate? O que abala a minha esperança e a minha convicção? O que me dá desânimo? Quando você consegue responder estas questões, você está tendo indícios e sinais daquilo que está concorrendo com o próprio Cristo no seu coração. Porque pela via oposta, quanto mais o nosso coração confia naquilo que nós já sabemos que é sobre Cristo Jesus, mas ele se mostra seguro, firme, fortalecido para enfrentar a vida. Quanto maior a nossa convicção no Cristo Redentor, não significa dizer que nós não enfrentaremos dores, decepções, angústias e tristezas profundas, mas elas não serão a nossa derrota. Elas serão recebidas pelos filhos de Deus como mais um convite da soberana e misteriosa graça para experimentarmos uma dependência ainda maior. E eu termino citando mais uma vez C.S. Lewis. Na sua obra O Grande Abismo, ele descreve situações semelhantes vividas por pessoas distintas, a mesma realidade, e você conhece, pode ter sido a sua experiência ou de algumas outras pessoas, a mesma realidade experimentada por pessoas diferentes encontram respostas diferentes. Enquanto alguns se abatem, se prostram, praguejam e até negam a fé, outros humildemente se rendem a Deus, buscando mais graça, força e coragem. Por quê? Porque eles estão recalibrando a sua vida pela mensagem que já ouviram e que já creram, mas que percebem, continua sendo uma mensagem a ser crida a cada dia, até que Cristo volte.
Qual é o seu desafio? O que ameaça a sua segurança espiritual, a sua alegria? O que rouba o seu amor? Em que você deposita a sua confiança, a sua segurança? Quais são os seus temores? Confiança, prazer e temor só estarão saudavelmente experimentados por cada um de nós quando nós vivenciarmos a cada momento da nossa vida a rendição a Cristo como nosso Redentor. Ao invés de você sair esmagado, ou abatido, ou desanimado por esta mensagem, veja que o propósito é exatamente o contrário. É Deus gentilmente olhando para você e dizer: meu filho, eu estou no trono, eu lhe amo, eu dei o meu filho por você. Porventura haverá alguma coisa mais que você precise que eu não lhe ofereça pelo meu filho, através do meu filho? Não, não há. O convite de Cristo e do Pai e do Espírito a que nos voltemos para o nosso Senhor todos os dias, sempre que sentimos que o nosso coração está perdendo o rumo, por temer outra coisa mais do que a Deus, por confiar alguma coisa mais do que em Deus, por amar algo mais do que o Senhor. Em Cristo nós voltamos para este eixo diariamente. Oremos ao Senhor, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela sua revelação plena, maravilhosa, perfeita, porque ninguém jamais em toda a história da humanidade expressou de forma perfeita, plena e clara quem tu és, como teu Filho mostrou. Pela fé nós podemos dizer: ó Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque te conhecemos em Cristo. Em Cristo fomos alcançados, em Cristo somos cuidados, em Cristo somos perdoados, em Cristo somos renovados, e de Cristo precisamos e dependemos cada dia de nossa vida. Sofremos, Senhor Deus, sempre que perdemos do foco da nossa existência o teu Filho Jesus Cristo. Quando os nossos olhos olham para as ameaças da vida, de pessoas, de instituições, da economia, da pandemia, das circunstâncias, das responsabilidades humanas, ainda que não negando nenhum destes efeitos, mas quando os nossos olhos ficam presos nelas, nós somos esmagados pela realidade afetada pelo pecado no qual o mundo subsiste ainda. Quando buscamos em nossa vida consolos e compensações em prazeres, e muitos deles legítimos, dados pela tua bondade e graça, na comida, na bebida, no afeto, na intimidade, na companhia, mesmo as legítimas, quando começamos a buscar delas o suprimento das necessidades mais profundas de nossa vida, nós não nos saciamos e dependemos e demandamos de uma forma escravizadora e exaustiva e opressora do próximo e da criação aquilo que só tu, como Criador, podes oferecer e nos ofereces em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, cura os prazeres de nossa vida, para que consigamos te amar e te adorar acima de tudo, porque somente assim saberemos desfrutar o que de bem tu nos tens dado, e de bom. Tantas coisas boas tu nos tens dado, mas a nossa confiança não pode se depositar em nenhuma delas. Conhecimento, condições financeiras, trabalho, família, saúde, recursos da tua graça para vivermos dignamente, mas que na nossa miséria e fragilidade distorcemos a instrumentalidade
e passamos a olhar como causalidade daquilo que somos. Tu és a causa, Tu és a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, da chuva que rega a terra, do sol que a faz brotar, da saúde que nos sustenta. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque todas estas coisas, nos diz a Tua palavra, são sustentadas pelo Teu Filho, em quem encontramos redenção. Nesta noite nós dizemos a Ti, Senhor, toma-nos em Teu seio, toma-nos em Teu colo, aceita-nos na comunhão da Tua família, como filhos amados, adotados, restaura-nos em nós a convicção daquilo que nos tornamos em Cristo Jesus, para que haja paz em nosso coração, segurança em nossa tribulação, confiança em nossos dias de diversidade. Abençoe-nos segundo a Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.